A paz do Senhor, meu querido irmão. Eu quero iniciar essa aula desejando para você um ano de 2022 cheio de saúde, de paz, de bênção, de vitória. Que alegria poder estar compartilhando dessa aula abençoada. Você conhece a minha história, sabe que esse ano de 2021 o Senhor Jesus me pescou no vale da sombra da morte, né? Passei realmente 20 dias entubado, 46 dias hospitalizado devido à Covid, mas graças à sua oração, pela misericórdia do Senhor, estou aqui nesse ano de 2022, aqui em janeiro, para juntos refletirmos sobre a lição bíblica, graças a Deus, nossa lição bíblica dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a supremacia das Escrituras. Olha que coisa bonita, não é mesmo? Essa é a lição que nós vamos estudar então nesse novo trimestre. E eu desejo para você um ano realmente de vitória. Recebe aí o meu abraço, o meu carinho para você que nos acompanha, e eu quero pedir para você, compartilhe desse vídeo. Tem pessoas que não podem ir na escola bíblica dominical, tem pessoas que não têm a oportunidade de participar de uma aula de capacitação, e eu acho que eu entro aqui em termos, em assuntos, em temáticas relevantes para que você possa compartilhar com a sua classe de escola bíblica dominical. Mas se porventura você não possa ir devido ao trabalho ou outra atividade impeditiva, você pode então assistir essa aula e compartilhar com seus familiares, com seus grupos de WhatsApp, tá? Compartilha, curta a nossa página também, aqui, tanto no Facebook como também no Instagram, mas especialmente no YouTube. Vamos compartilhar para que o maior número de pessoas possam também estudar a Escola Bíblica Dominical com o professor Alberto. Muito bem, essa é a aula de número 1 e eu quero trabalhar então com você esse tema tão lindo que a aula de número 1 nos proporciona. Antes de nós adentrarmos propriamente dito aqui na nossa lição, eu quero fazer algumas considerações iniciais. Nós estamos iniciando então esse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, tá bom? Então nós vamos estudar esses 3 meses, a base, a supremacia das Escrituras. Isso é uma herança da Reforma Protestante. Então Lutero, não Lutero, mas a Reforma Protestante, claro que iniciada por Lutero, mas também por alguns reformistas anterior a ele e posterior, mas obviamente ele é a referência, né, especificamente dia 31 de outubro de 1517, quando ele fixa o debate público a respeito da venda de indulgências, quando ele coloca as 95 teses para o público, para academicamente se discutir sobre os erros cometidos pela Igreja Católica medieval naquele momento histórico. Mas é da Reforma Protestante a bandeira de só a Bíblia. E o que prova que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Brasil, ainda está calcada sobre esse pilar. Também está no credo doutrinário, no nosso cremos, na nossa declaração de fé, a mesma ideia, que nós cremos na supremacia das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Isso é muito importante. Nós, cristãos, bíblicos, evangélicos, temos essa posição. Nós cremos, é declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Nós cremos na supremacia das Sagradas Escrituras e que a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de estudarmos juntos nesse trimestre sobre esses aspectos desse tema principal, que é a bandeira da Reforma Protestante. Só a Bíblia,
sola scriptura, né, que é um dos elementos ou pilares da reforma protestante. Bem, o que nós precisamos também levar em consideração nessa aula? Eu coloquei aqui no computador para a gente falar um pouquinho do pastor Douglas Batista. O pastor Douglas é um homem de Deus, um professor, uma pessoa boníssima. Pela misericórdia de Deus, tive já a oportunidade de conversar com o pastor Douglas, tanto no período em que ele estava fomentando a temática das Assembleias de Deus ter também uma escola, né? Um colégio assembleiano. Participei de várias reuniões com o pastor Douglas, mas também quando foi na nossa declaração de fé. O pastor Ezequias Soares de Jundiaí foi um dos coordenadores, juntamente com pastores. São 18 homens de Deus, pessoas preparadas, que estiveram elaborando esse credo doutrinário, entre eles o pastor Ezequias, o pastor Paulo Freire de Campinas, o pastor Douglas Batista foi um dos que participaram. Eu também tive a oportunidade de participar da elaboração desse credo da nossa denominação, nossa declaração de fé, em 2017. E então a gente teve mais contato com o pastor Douglas, um homem muito preparado, realmente um homem muito capacitado, muito agradável, e ele nos dá esse presente no início desse ano, né? Vou ler aqui a biografia do pastor Douglas. Ele é pastor, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, então é da nossa capital, né? Brasília. Ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento. Bom, ele ele é pós-graduado em docência do ensino superior e bibliologia. Também é licenciado em educação religiosa e filosófica, ou filosofia. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã e também do Conselho de Educação e Cultura da nossa Convenção Geral e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Ele é o segundo vice-presidente da Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e de Goiás, além de ser o diretor do Instituto Brasileiro de Teologia e de Ciências Humanas. Então, através dessa rápida bibliografia, a gente pode observar que o pastor Douglas, que faz o comentário dessa nova lição que nós vamos estudar nesse trimestre, é um homem com condições, obviamente, de elaborar um material tão importante quanto esse. Ele já escreveu outras lições. O pastor Douglas é um dos comentaristas da nossa casa publicadora. Mas o mais importante é que o pastor Douglas é um homem de Deus. Ele serve a Deus, ele leva o evangelho, né? A gente fala da biografia porque é importante nós conhecermos o comentarista do próximo trimestre. E o sumário dessa lição, ele vai abordar, como eu disse, e vai fomentar temáticas extremamente relevantes, ainda mais nesses momentos que a gente encontra tanta ideologia nesse mundo, tanto embate, debate, tanta divisão ideológica. A igreja precisa se posicionar com a sua posição mesmo, bem redundante mesmo, né? Se posicionar dando sua posição. E o sumário faz esse alerta. Então a primeira lição vai falar sobre a autoridade da Bíblia. Olha, isso é muito importante, porque tem denominação que a Bíblia não é para ser obedecida, porque na cabeça desses grupos religiosos foram eles que inventaram a Bíblia. Olha que fraqueza moral, né? Além de teológica. Então, na mente deles, eles pensam que a igreja é que manda na Bíblia, mas na verdade é a Bíblia que manda na igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a igreja está submetida às Sagradas Escrituras e não o contrário, né? Então a autoridade da Bíblia. 2. A inspiração divina da Bíblia. Lembra? Nenhuma profecia é de particular interpretação.
mas homens de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus. Ou ver o Rashi Elohim, né? O Espírito do Senhor inspirou esses homens. 3, olha que tema linda. Esse tema é muito bonito. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ministrar sobre essa temática, a inerrância da Bíblia, na cidade de Ariquemes, em Rondônia, há anos atrás. Os irmãos de Rondônia, o meu abraço, e eles devem lembrar, possivelmente, que eu ministrei sobre esse tema numa reunião bíblica de obreiros há muitos anos atrás. O pastor Nelson me acolheu lá, o pastor Holder e outros homens e mulheres de Deus, e lá eu tive o privilégio de ministrar sobre esse tema, a inerrância da Bíblia. 4, a estrutura da Bíblia. Irmão, um obreiro tem que saber minimamente a estrutura da Bíblia. Não é aceitável que um obreiro, um professor de escola bíblica dominical, uma irmã líder de instituto de oração, não saiba quais livros estão no Antigo Testamento e quais livros estão no Novo Testamento. Não dá, né, irmão? Já pensou? A irmã lá vai ler a Bíblia, não acha o livro, não sabe onde está. Quer dizer, não tem condições, né? Então é importante essa lição, porque vai dar estrutura. Para quem já sabe, reforça. E para quem não sabe, aprende, né? Graças a Deus. 5, como ler as Escrituras. Isso é importante, irmão. Não é de qualquer jeito, segundo o entendimento da pessoa. A pessoa lê uma coisa aqui que tem a ver, que tem um significado cultural diferente de 2000 anos atrás, irmão. E tem gente que é uma simplicidade, irmão. Teve um irmão, coitado, que ele leu lá. Ele precisava que o pastor resolvesse o problema dele. Mas o pastor prudentemente falou: irmão, vamos orar por esse caso. E o pastor prudente é assim mesmo, né? Não toma atitudes precipitadas. E ele, coitado, achou que o pastor estava demorando muito, leu lá aquele salmo lá: e o nome do Senhor é Já. E começou a falar: Deus é muito rápido. Tá vendo, pastor? Deus é muito rápido. Quer dizer, irmão, coitado, estava fazendo uma interpretação da cabeça dele. A palavra Iah são as 2 primeiras letras consonantais de um dos nomes específicos de Deus, que é Yahvé. Então, quando o Salmo diz: e o seu nome é Iah, está pensando, foi traduzido em português como Já, mas não tem a ver com rapidez, embora Deus seja rápido mesmo, mas não tem a ver, não tem nada a ver com o contexto. Então não sabe ler as Escrituras, porque lê de acordo com a cultura dele, de acordo com a construção cultural dele. Não é assim, irmão, que se lê as Escrituras. Então essa lição é muito apropriada para que os irmãos tenham discernimento, prudência e, acima de tudo, temor de Deus. Nós não podemos ser desonestos intelectualmente só para favorecer a nossa denominação, só para favorecer aquele segmento. Aí a pessoa torce as Escrituras. Isso é pecado, irmão, não pode fazer isso não. Ah, mas é que os irmãos da minha igreja não acreditam nisso. E daí? No fato dos irmãos hoje, 2000 anos depois, não praticarem, por exemplo, um costume local, vão pegar o ósculo santo. Mas está lá na Bíblia o ósculo santo. Agora, hoje não dá para a gente ir, porque culturalmente hoje é uma outra cultura. Mas está lá, irmão. Agora a pessoa vai esconder. É igual aqueles irmãos quando vai ler a separação de obreiro, quando a Bíblia fala: não seja dada muito vinho, aí a pessoa pula aquilo. Mas por que pula? Não precisa pular não, lê, irmão. Agora fala, explica para os irmãos. Eu já vi muitas vezes o nosso pastor ler tudo e depois falar: irmão, esse assunto é que naquela época tinha esse procedimento, mas hoje nós abstemos de qualquer tipo de bebida alcoólica. Pronto, irmão. Não precisa ficar torcendo a Bíblia, escondendo. A Bíblia é a Bíblia, irmão. Quem que é você para querer corrigir a Bíblia? Olha que simplicidade é essa, né? Então é falta de temor de Deus. Não pode torcer as Escrituras só porque nós não praticamos isso. E daí? Explica para os irmãos por quê, né? Então, esse tema é muito importante. A aula 6 fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. Olha que coisa mais linda. Eu lembro agora a fala do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, a primeira democracia na América, né?
E ele disse: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Olha que coisa bonita, né? Então a Bíblia, claro que ele falou numa perspectiva política, numa perspectiva mais universalista, mas de fato a Bíblia é sim o livro, o manual de instrução que o Criador entregou para nós. A lição de número 7 fala que a Bíblia transforma as pessoas. Quantas pessoas, irmão? Uma das coisas que mais me admira na nossa sociedade bíblica do Brasil. Eu tenho um carinho enorme pela sociedade bíblica do Brasil. Não faço parte, não tenho nenhum contato, mas eu admiro a sociedade bíblica do Brasil. Sabe por quê? Porque ela acredita na palavra. Tanto acredita que os folhetos publicados pela Sociedade Bíblica do Brasil não tem nem comentário. É o Salmo 23, é João 14, João 15. Por quê? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil acredita no poder transformador da palavra de Deus. Se uma pessoa pega um panfletinho daquele, lê lá o Salmo 23, aquilo toca no coração. E a pessoa vai na igreja e aceita Jesus. Olha que coisa linda. Então, a Bíblia transforma as pessoas. Eu e você somos a prova material de que a Bíblia transforma pessoas. 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Lembram, né? Que o próprio Jesus falou que ele cumpriu a lei, os profetas e os salmos, né? E a número 9, a lição: as histórias e as poesias falam ao coração. Acabei de dizer do Salmo 23, né? 10. As profecias despertam e trazem esperança. É verdade. As profecias são elementos motivadores de esperança. 11. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. A igreja pentecostal, irmão, ela está aqui completamente baseada nos escritos do evangelista Lucas, especialmente no início de Atos dos Apóstolos, que fala que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. O que é isso? Revestidas de poder. Eu não estou falando selada. Quem aceita Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo. Está selado com o Espírito Santo. É propriedade do Senhor Jesus. É membro da igreja. Eu estou falando revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar línguas estranhas, conforme você vê lá em Atos 2, você vê lá em Atos 10, você vê lá em Atos 18, várias passagens, pessoas foram batizadas no Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas. Isso chama revestimento de poder. E a lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. Glória a Deus. Os cristãos têm que ter formação bíblica. E, encerrando a 13ª lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Conhecendo o pastor Douglas, pouco que eu o conheço, o pastor Douglas Batista ia mexer na questão pedagógica, porque ele é um profissional da área da educação. Isso é lindo, a pessoa ter formação e fazer então esse link, essa ligação, falando sobre a pedagogia de Jesus, ou como escreveu Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, a pedagogia, né, a pedagogia de Deus. Então a última lição vai falar sobre isso, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então olha, é um trimestre imperdível. Então eu convido você para participar. Pega essa nossa lição, leia, estuda com carinho, você vai crescer muito espiritualmente. Eu tenho certeza que essa lição desse novo ano de 2022 vai ser grande bênção para a sua vida. Vamos iniciar então a nossa lição com o nosso texto áudio. Então, domingo, 2 de janeiro de 2022. Que maravilha, irmãos! E o nosso texto áudio é um salmo, é uma poesia, é um cântico. Salmo 119, que vocês sabem que é o maior salmo da Bíblia. Versículo 1. Lembrando que salmo não tem capítulo. Salmo, por ser hinos, são números. Ah, irmão, mas eu sempre falei capítulo. Tudo bem, você falou errado. Mas eu sei que não é nenhuma maldade, não é pecado, não é nada disso. Simplesmente você não tem um conhecimento teológico. Não tinha, né? Mas agora você tem. Agora você tem um conhecimento teológico. Por que salmos são números?
Porque a harpa é uma espécie de harpa cristã. Não tem uma harpa cristã? Você não vai chegar na hora do culto e falar: irmãos, vamos cantar o hino capítulo 1. Você não vai falar isso, né, irmão? Mas se falar tá errado? Tá errado, tá, né? Mas todo mundo vai entender, não vai? Vai, então. Então tá bom. Mas tá errado, né? E a gente tá aqui para ensinar. A escola dominical é para isso, para ensinar os irmãos. Então, os Salmos, o livro de Salmos, é a harpa cristã do Antigo Testamento, para você poder entender. Né? Se você for de uma outra denominação, é o cantor cristão, né? do Antigo Testamento. E então, são números. Então, outra coisa, a gente tem um defeitinho linguístico, porque a gente fala assim: eu quero ler os Salmos 119. Por que Salmos? Por que pôr no plural? Se você vai ler um salmo só, então não é plural, irmão. Então é Salmo 1, eu vou ler o Salmo 121, eu vou ler o Salmo 119. Agora tem gente que inventa coisa. Eu quero ler aqui nos Salmos primeiro. Por que Salmos primeiro? Não sei se você fala assim: eu quero ler no livro dos Salmos, o número 1. Aí tudo bem. Agora você vê na igreja, é a simplicidade dos irmãos, né? Mas não podemos corrigir, né, irmão? As coisas de Deus a gente faz com carinho, com qualidade, né? Então você pode: eu vou ler o livro dos Salmos. Agora, qual é o salmo que eu vou ler do livro dos Salmos? Eu vou ler o Salmo de número 23. Salmo de número 119. Aí é salmo, você vai ler um só. Se você for ler 2, aí são salmos, né? Aí você vai usar o plural. Nesse caso, o nosso textual está Salmo 119, 1. Ou está no livro dos Salmos, número 119, versículo 1. O que ele diz? Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Graças a Deus. E a nossa verdade prática? A nossa verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Isso é declaração de fé. Cremos na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Então isso é declaração de fé, irmão. E uma coisa que eu observei nessa lição, que eu estava preparando, que eu sempre faço o comentário do textual e que vou fazer aqui logo em seguida, uma coisa que eu pude observar, que o pastor Douglas citou muitas vezes a nossa declaração de fé. Porque ele foi um dos 18 irmãos que trabalhou essa temática. E fez muito bem. Nós precisamos reforçar. Inclusive eu quero aqui, se você é professor, se você é uma irmã líder do círculo de oração, se você é uma estudiosa da palavra de Deus, um estudioso, adquira a declaração de fé. Você tem que ter a declaração de fé das Assembleias de Deus. Tem que saber a nossa crença, porque existem muitas crendices nesse mundo. Então você precisa saber o que a Assembleia de Deus acredita. E isso está na nossa declaração de fé. Não tem lógica, irmão. O irmão que diz ser da Assembleia de Deus e quer guardar sábado. Não tem sentido, porque aí ele está misturando a judaização. Não tem lógica um irmão que diz ser da Assembleia de Deus e acredita no sono da alma. Isso é adventismo. É crença da Testemunha de Jeová, não é da Assembleia de Deus. Não tem lógica uma pessoa que diz que é da Assembleia de Deus e que quer pôr um véu na cabeça. Isso não é crença da Assembleia de Deus, irmão. Isso é da Congregação Cristã no Brasil. Então são coisas de outros grupos, que a gente até respeita, porque existem algumas doutrinas que são comuns a ambas. Mas nesse caso, é importante, se você é da Assembleia de Deus, adquira a declaração de fé da Assembleia de Deus. E vê lá, para que você não fique inventando coisa, especialmente os irmãos que vieram de outras denominações, porque hoje nós temos muitos irmãos que deixaram suas antigas agremiações religiosas e gostam de participar da Assembleia de Deus por 2 motivos, que eu quero citar aqui. Existem outros. Primeiro é a seriedade da igreja, e segundo, porque é uma igreja bíblica, que está calcada, está fundamentada na Bíblia. A gente não gosta de invencionista, irmão. Tá? Sabe como Jesus venceu o diabo? Citando a Bíblia. É assim que os crentes têm que ser. Eu sempre, pela misericórdia de Deus, agi assim. Vinha pessoas de outra denominação, porque
você não faz isso? Me mostra para mim onde está escrito isso na Bíblia. A pessoa já ficava em pânico, né? Porque primeiro que ele nem conhece, nem sabia mexer na Bíblia. Aí vinha às vezes com conversa completamente estranha. Às vezes citava a Bíblia que nem Satanás citou para Jesus, fora do contexto. Então, é importante você saber no que a nossa denominação está firmada e quais são os versículos, quais são as bases bíblicas. Então, adquira a declaração de fé, ela tem que estar juntinha com essa lição, porque o pastor Douglas faz essa ligação, esse link. Isso é importante, especialmente você que é um líder, né? Mas se você for um dirigente de congregação, um pastor, aí, meu amigo, você tem que ter mesmo a declaração de fé. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo? Então vamos lá. Então o texto áureo desse domingo está na primeira estrofe do maior salmo que nós temos, que é o salmo de número 119. Então o maior salmo do livro dos Salmos é esse aí, o nosso texto áureo, salmo de número 119. Então esse salmo está dividido no estilo literário acróstico. Você já ouviu falar de acróstico, né? Eu tenho um amigo que é um irmão muito querido em Cristo, e ele é conselheiro tutelar aqui na cidade de Campinas, o nome dele, e ele é um poeta. O nome dele é irmão Moisés Cession. Se quiser ver poesias cristãs, né, ou pelo menos inspiradas com seriedade, você pode acessar o site do irmão Moisés Cession, chama Poesias do Cession. Ele é um poeta, é um presbítero da igreja, é uma pessoa importante nessa municipalidade aqui na cidade de Campinas, porque ele é conselheiro tutelar, é o segundo mandato dele como conselheiro tutelar, e você sabe, para ser conselheiro tutelar a pessoa tem que receber votos, e ele sempre foi um dos mais votados na cidade de Campinas, é um presbítero da igreja e é um estudioso, além de ser formado em pedagogia, ele também está fazendo curso de Direito, então um moço muito dedicado, muito centrado, e ele faz poesias, e ele fez então você pode até acessar o site dele, chama Poesias do Cession, Instagram, e o irmão Moisés Cession, ele então desenvolve esses acrósticos, esses poemas, quer dizer, é uma cultura muito interessante, e nós temos muitos irmãos que têm esses dons, sejam poéticos, literários, e nós temos que incentivá-los, né? Especialmente aqueles que são pessoas de bom testemunho, né? Isso é muito importante, porque a gente fala às vezes em um poeta, em ator, você já pensa uma pessoa mundana. Não, né? Nós temos também pessoas nascidas de novo, cristãos bíblicos, poetas e também que estão na área da literatura, fazendo um bom trabalho literário e sendo pessoas de Deus. Olha que coisa linda. Eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas. Então trata-se de um acróstico. Tem 22 estrofes de 8 linhas cada um. Então se você pegar o Salmo 119, ele tem 22 estrofes com 8 linhas cada estrofe, com 8 linhas cada estrofe. Agora olha que interessante esse acróstico. Ele começa o primeiro com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Então, todas as 8 linhas da primeira estrofe do Salmo 119, ele inicia com a letra hebraica Aleph. As 8 linhas, por isso mesmo, se você pegar o Salmo 119 na sua Bíblia, certamente você está com a Bíblia aí fácil, abre aí no Salmo 119, olha que interessante que é esse Salmo 119. Ele começa o primeiro aqui, ó. Sabe que está escrito ali? A Sociedade Bíblica pôs isso, né? Que não tinha. Isso aqui já é um trabalho primoroso da Sociedade Bíblica. Então ele põe lá a palavra Aleph. Então às vezes a pessoa não sabe o que é isso, né? Eu já vi teu irmão perguntar, irmão, esse qual é o nome do autor do Salmo? Não, irmão, isso não tem nada a ver. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? A segunda estrofe tem 8 linhas também, só que aí já é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, é o Beit. A terceira estrofe também tem 8 linhas, todas elas começam com a palavra Gimel. Gimel
é a terceira letra do alfabeto grego. Quarta estrofe, a partir do verso 25 até o 32, 8 linhas com a palavra Dalet. Todas iniciam com a letra, em português seria D, né? O Dalet. E assim sucessivamente até chegar no última linha, que é 176. São 176 linhas, 22 estrofes, e o último então é o Tal, que seria o equivalente ao nosso T, mais ou menos. Então é só você pegar as 22 letras do alfabeto hebraico, por isso que é um acróstico, é um estilo literário. Tá? Bom, feito essas considerações, vamos pensar na inserção do nosso texto áureo, que é as 8 primeiras, então, letrinhas. A primeira, então, o nosso texto áureo está na primeira estrofe do Salmo de número 119. O nosso texto áureo é a primeira linha, né, o versículo 1. Claro que o Salmo 119, ele vai falar sobre a excelência da lei do Senhor. Tem vários versículos, você vai encontrar lá na frente, quando ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha que coisa linda. Como purificará o homem o seu coração, observando segundo a sua palavra. Existem coisas lindas nesse Salmo 119. Mas o nosso foco aqui vai ser a primeira estrofe, que é a estrofe do Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Bom, o que ele vai tratar entre os versículos 1 a 8, entre as linhas 1 a 8 da primeira estrofe? 7 dos 10 nomes ou termos selecionados pelo autor. Então, se você pegar o Salmo 119, ele selecionou 10 termos. E na primeira estrofe já aparecem 7 desses termos. Termos que vão falar sobre a lei mosaica, ou a lei dada por Deus a Moisés. Por isso que o nome a lei, irmão, tem 3 nomes pelo menos que a gente conhece, aparece na Bíblia. Lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus. É a mesma coisa, irmão. Tem gente que inventa cada coisa. Já vi gente falando, uma coisa é a lei de Deus, outra coisa é a lei de Moisés, outra coisa é a lei do Senhor. Não, senhor, é tudo a mesma coisa. É o Pentateuco. A lei é o Pentateuco. É que aqueles irmãos, né, que seguem aquela linha do Adventismo, ele tende a dizer que os 10 mandamentos é a lei de Deus e o resto é a lei do Senhor, que é a lei de Moisés. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Se você pegar o início, quando Maria vai apresentar o Senhor Jesus, está escrito lá que fez tudo conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés não é de Moisés, mas é que Deus revelou para Moisés, tá? Que é a lei do Senhor, que é a lei de Deus. É tudo a mesma coisa. É o Pentateuco. Agora ele só para excluir, para pegar os 10 mandamentos e falar, não, é que os 10 mandamentos sim tem que obedecer, o resto é cerimonial. Invencionice, irmão, puro invencionismo. Eles fazem um marabalismo para querer separar os 10 mandamentos do Pentateuco. Isso não existe. É uma coisa só. Os judeus não separam. E os judeus é que foram os receptáculo divino. Então, 10 mandamentos, lei de Deus, lei de Moisés, lei do Senhor, é tudo a mesma coisa. É o Pentateuco. São os 5 primeiros livros de Moisés. Aí fica, né? Na verdade, quem inventou isso não foi a Igreja Adventista. A Igreja Adventista é que defende essa tese hoje. Quem inventou isso foi um grande filósofo católico. Mas pensa num homem inteligente. Tá? Ele pensou e separou isso em uma obra-prima da época da escolástica, que é o famoso São Tomás de Aquino. Foi São Tomás de Aquino que fez essa separação. Eu sei que o pessoal da Igreja Adventista entra em pânico quando a gente fala isso, porque eles acham que tudo que tem na Igreja Católica não presta, né? E só que quem inventou essa separação foi São Tomás de Aquino, apropriado pelo Adventismo, que trabalha essa ideia de lei cerimonial, né, lei moral e tanta coisa. Mas na verdade, irmão, a lei é o Pentateuco. Esse é o fato. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Penta, né? Lembra que o Brasil é penta, não é pentacampeão. Então, Pentateuco, 5 primeiros livros. O Brasil, no caso, tem 5 títulos, né? E os 5 primeiros livros é a lei. É fácil, é isso aí, tá?
E o que fala da lei mosaica? Quais são as 5 palavras que você, das 10 palavras usadas no Salmo 119 para mostrar a grandeza da lei do Senhor, ou de Deus, ou de Moisés, que Deus deu a Moisés, dessas 10 palavras, quais são as 7 que aparecem na primeira estrofe do Aleph? Aparecem as palavras caminho, lei, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos e decretos. Então, das 10 palavras que o salmista vai utilizar para enaltecer, para descrever a importância da lei do Senhor, ou a lei de Deus, ou a lei de Moisés, 7 estão presentes na primeira estrofe. Olha que interessante. Onde está o nosso texto áureo? Tá? Então, o nosso texto áureo, no versículo 1, faz soar a nota-chave de todo o Salmo, ao declarar que o caminho de um homem não pode ser, ou pelo menos não deve ser, contaminado. Olha só o que ele fala, é o nosso texto áureo. Bem-aventurado, a palavra grega bem-aventurado é makarios. Lembra, né, que Jesus falou para Pedro, quando ocorre aquele evento que Jesus pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Em Mateus, né? Se não me engano, Mateus 16, deixa eu confirmar só aqui para não passar informação equivocada. Aqui em Mateus, Jesus está na Cesareia de Filipos, isso mesmo, Mateus 16, 13, a chamada confissão de Pedro. Então Jesus, porque em Israel tem 2 Cesareias, a Cesareia do Mar, que era a sede de Roma na Judéia, e a Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe é onde Jesus fez a pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Na Panélia, né? E aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado, Macarios, a mesma palavra, bem-aventurado. Macarios significa estado de felicidade ímpar. Olha que coisa linda. Então, está no estado de felicidade ímpar. A gente nem tem um conceito mais profundo na língua portuguesa sobre a expressão bem-aventurado. É abençoado, bendito, né? Os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha, é o nosso texto áureo. Tá? Bom, então ele vai falar que é abençoado o homem que não é contaminado, sem estar assinalado por infrações à lei, e um homem deve andar no caminho da lei, isto é, precisa habitualmente estar enganjado em guardar os preceitos do Senhor. Claro, nós estamos aqui numa perspectiva do Antigo Testamento. Bem, e todo esse material está no meu site. Você pode acessar, pode baixar lá, para você ler com calma, tá bom? Eu sempre deixo aí no site. Bom, o conhecimento de um homem, o conhecimento, suas motivações, seu cotidiano, sua vida de um modo geral, devem ser governados de acordo com a palavra de Deus. Israel, então, era um povo ímpar, um povo, eu sempre digo, que estava num estado diferenciado das outras nações, porque Israel se pautava pela palavra, então era o povo do livro. E Deuteronômio 4, capítulo 4, versículos 4 a 8, faz esse apontamento. Então, qualquer transgressão à lei estava indo contra a sua própria vida. Deuteronômio 4, 1, até Ezequiel 21, capítulo 20, versículo 1. Então, a lei era o quê? Conhecida como a senda reta, o caminho correto para as pessoas piedosas, obviamente, né? Então, as 10 palavras usadas para designar a lei podem ter sido escolhidas cuidadosamente. Então, quando Deus inspirou o salmista para ele fazer esse Salmo 119, ele fez em forma de acróstico. Então, você vê que ele já teve uma ideia literária diferente dos outros. Então, ele pegou as 22 letras do alfabeto hebraico e começou cada 8 linhas
com uma letra do alfabeto hebraico. Então, as 8 primeiras, Aleph, as 8 segundas, Beit, as 8 terceiras, Gimel, as 8, a quarta estrofe, as 8, Dalet, 5, Re, e assim vai até chegar no Tal, para fechar, né? Então você vê que é uma inteligência humana. Deus usou a capacidade literária do poeta, porque Deus faz isso mesmo, irmão. Deus usa a pessoa, conforme a sua formação. Isso é maravilhoso. Eu tenho incentivado os jovens a estudarem, mas façam tudo para a glória de Deus. Bom, então existem uma frequência de palavras, o que dá a entender, então, que o poeta, o compositor, selecionou essas palavras, né? Claro que inspiradas por Deus. E aparece com frequência o uso de 10 palavras nesse Salmo 119. Palavras hebraicas específicas. Por exemplo, a palavra Torá, nesses 176 versículos, Torá, que é a lei, aparece 25 vezes. A palavra Dabar, que é ordenança, 20 vezes. Algumas vezes ela não aparece como ordenança, mas como palavra. 3. A palavra Inra, que é sinônimo poético de Dabar, aparece 19 vezes. A palavra Hukim, que no hebraico é estatutos, aparece 21 vezes. A palavra Mishá, que é o mandamento, né? Mishá, aparece 21 vezes. A palavra Yedar, que é testemunho, aparece 22 vezes. A palavra Mispó são juízos, ordenanças, 19 vezes. Pekudim, que é preceitos, 21 vezes. Derek, caminho, né? Caminho, a ideia ou caminhos, né? 5 vezes no plural e 6 vezes no singular. E a palavra orar, que é caminho, no sentido também de senda ou trilho, 5 vezes, que é um paralelo, na verdade, do caminho, né? que é o Derek. Tá? Muito bem, então essas 10 palavras estão presentes aí nesse salmo. As traduções portuguesas dão várias traduções, produzindo mais de 10 palavras. Então, no português você vai encontrar mais de 10, mas isso é uma tradução, ou pelo menos é uma equivalência literária. Tá? Deixa eu aproveitar aqui esse gancho para explicar para vocês, tomar cuidado com esses grupos religiosos que vêm com essa história de língua sagrada, porque não existe língua sagrada. Não existe. Mas a Bíblia foi escrita em hebraico, então não é uma língua sagrada? Não. Mas a Bíblia foi escrita em grego, então não é língua sagrada? Não, não é. É a língua que Deus usou. Podia ter usado outra. Usou hebraico, usou aramaico, usou grego. Mas não tem nada de língua sagrada. Agora tem gente que vem com essa conversa furada. Por quê? Por trás disso eles querem desconstruir, dizendo que nós adoramos uma falsa divindade porque a gente usa a expressão Jesus. E o certo é a palavra hebraica Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Ilusão, irmão. Tá? Yeshua, no grego, Jesus, em português, Jesus. Aí a pessoa vem, não, mas acontece que Jesus, olha, Ie em hebraico é Deus, e Sus em hebraico é cavalo. Sim, mas acontece que Jesus é grego, a palavra é grega. Para ter essa ideia que eles querem dizer, que Jesus seria o Deus cavalo, como esses blasfemadores andam falando por aí, gente que não tem temor de Deus coisa nenhuma, fica falando o eterno, mas não tem temor de Deus. Porque se fosse honesto intelectualmente, jamais fariam esse tipo de tradução, de desenvolvimento de um sofisma. Por quê? Porque Jesus é a palavra grega. Você teria que ver o que significa Ie em grego e Sus em grego. E não significa nada, porque é uma coisa só. Jesus é a transliteração apenas do nome Yeshua, Jesus, no grego. Se eles fossem honestos intelectualmente, e eu desafio eles, porque eles são desonestos intelectualmente, porque pegam uma palavra grega e depois dividem a palavra em duas no seu sentido hebraico. Você não pode fazer isso, irmão.
Para você fazer a tradução do hebraico, você teria que pegar a palavra Yeshua. Yeshua, Deus Salvador, tá certo? Deus é o Salvador. Agora, Iesus é simplesmente o mesmo equivalente de Yeshua. Por quê? Porque você teria que pegar essa palavra e traduzir no próprio grego. O que o grego diz, Iesus? O que diz o grego? Nada. É o nome de Jesus. Por quê? Porque Deus em grego é Theos. E cavalo em grego é hippos, da onde vem o termo moderno hipódromo. E é por isso que são desonestos intelectualmente. Porque eles não podem pegar uma palavra grega e quebrar ela como se fosse dois significados. Chegam à falta de temor de Deus em dizer até que a expressão Yes significa Deus porco, essas coisas. Essa é gente que não tem um pingo de temor de Deus. Uma fragilidade intelectual assustadora. E para eles, eu falo o provérbio árabe. Sabe o que diz o provérbio árabe? Quem não sabe, e não sabe que não sabe, é um estúpido, deve ser ignorado. Para eles é isso que eu falo, porque eles não sabem, e o pior de tudo, não sabem que não sabem. Isso que é assustador. É uma desonestidade intelectual assustadora. Pegar o nome grego e querer traduzir como se ele fosse, querer dar o significado na perspectiva hebraica. É uma falácia, uma desonestidade sem tamanho. Se fossem honestos, pegariam o nome hebraico Yeshua e viria o significado do nome Yeshua. Pegaria o equivalente grego, Iesus, e viria o significado na língua grega. Pegaria a palavra Jesus em português e veria o significado na perspectiva portuguesa para compreender essa dimensão. E é lamentável. Bom, então retomando, as traduções portuguesas então vão dar várias possibilidades. Obviamente terá mais de 10 palavras. O próprio emprego de tantas palavras, ao referir-se à lei, ilustra a importância que os hebreus davam à palavra de Deus. Então, nessas 176 linhas do Salmo de número 119, nós vamos ver a maestria que Deus usa o poeta para enaltecer a lei do Senhor. Então é a coisa linda, né? O Novo Testamento vai simplificar tudo isso. Sabe como? A palavra se fez carne. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Tudo isso que o salmista, esses estrofes, 22 linhas, tanta... João, usado pelo Espírito Santo, e a palavra se fez carne. Jesus é a nossa palavra. Jesus é o cumprimento das Sagradas Escrituras. João 1,14. E o verbo se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós temos uma introdução que vai falar sobre a autoridade da Bíblia. E o primeiro tema é a origem da Bíblia e a revelação divina. Esse é o primeiro tema. A origem da Bíblia e a revelação divina. Então, a origem da Bíblia. Bom, Pedro, então, vai enfatizar em 2 Pedro 1, 20 e 21, que os escritos não têm origem humana, não é de particular inspiração. Tá? Paulo corrobora com essa mensagem, dizendo que essa mensagem vem do céu, que Deus revelou os mistérios da palavra ao apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração de Deus. Claro que foi por homem mesmo, mas só que inspirado por Deus, né? Que tem gente que pensa que foi um ET, né? Isso não existe, irmão. Deus usava as pessoas. Usou o rei Davi, usou o boiadeiro Amós. Então ele foi usando, usou um pescador Pedro, mas foi Deus que inspirou. Agora não foi, veio, não veio com invencionice, não. Então Deus usou homens e qualificou-os para essa escrita. Portanto, as escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa maneira, por ter origem divina, a Bíblia então tem autoridade, porque provém do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração. A nossa declaração de fé, olha aqui, eu até grifei aqui, ó, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu falar uma outra coisa, irmãos. Às vezes você vê aqueles irmãos que vão pregar, chega lá no púlpito, irmão, a Bíblia fechada não é nada.
A Bíblia fechada é apenas um livro. Aberta é a palavra de Deus. Para de bobagem, irmão. A Bíblia aberta ou fechada é a palavra de Deus. A Bíblia são as Sagradas Escrituras. Se você fechou ou se você abriu, não mudou nada. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus, independentemente do seu ato de abrir ou de fechar. Então para de bobagem. Né? Fechada é um livro normal. Não é não, irmão. Mesmo fechada é a palavra de Deus. São as Sagradas Escrituras. Tá? Então eu não sei, que o irmão inventa cada coisa, né? É uma simplicidade, né, irmão? É a palavra de Deus. 1.2, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer. Aí entra a ideia da pedagogia divina. De que maneira, então? Nos aspectos da história, Deus revela a sua soberania. Lembra ele falando para Daniel os impérios que viriam, né? No universo, os céus manifestam a glória de Deus. E no ser humano, criado à imagem de Deus, a nossa humanidade, né? Nós somos semelhança na questão moral. Então a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, obviamente porque foi maculado pelo pecado, mas revela sim o caráter de Deus na expressão do amor, da misericórdia, da piedade. Isso é a imagem de Deus, né? 1.3, a revelação espiritual. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece a redenção para os que foram distanciados, né? Então ela é o complemento da revelação de Deus. E nós reconhecemos então que a vinda de Jesus veio para salvar, restaurar a humanidade. É por meio da revelação contida na Bíblia que conhecemos a pessoa de Cristo. João capítulo 20, versículo 31. Esses sinais, né? Porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Bem, nós temos aqui então a sinopse do tópico 1 e 2. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. Bom, a palavra autenticidade aqui é autêntico, né? Vem do grego autentes, que significa verdadeiro. Quando aplicado à Bíblia, obviamente eu estou falando da autoridade dela, né? Nesse sentido, a Bíblia autentica-se a si mesmo. Então isso é importante. Nós temos duas evidências internas aqui para se destacar. A primeira, a unidade e consistência. Você pode ter a Bíblia inteirinha, os 66 livros. Você vai ver que tem um fio condutor. Você percebe que, embora foram muitas pessoas que escreveram a Bíblia, mas você percebe que tem um só autor. O autor é Deus. Por isso que tem esse fio condutor. Por isso aqui ele fala da unidade e da consistência. E B, a ação do Espírito Santo, né? Por meio da leitura da Bíblia é possível então ouvir o que Deus tem para nós. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Palavra de Deus. E as profecias. A Bíblia é o único livro das religiões reveladas, né? Ou mesmo das outras religiões, a Bíblia é o único que tem profecias. É a Bíblia Sagrada. E profecias que têm se concretizado. Porque tem livro aí de profecia, mas que precisa fazer um marabalismo para dar certo. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para não ficar querendo interpretar segundo a sua cabeça, né? Já teve crente falando que vacina era a marca da besta, outro falou que o chip era a marca da besta, outro falou que o código de barra era a marca da besta. Tem gente falando que bitcoins, moedas de internet, essas moedas digitais, é a marca. É tudo invencionice humana. Não tem nada disso, irmão. E além do mais, Jesus vai arrebatar a igreja antes disso. Então, Jesus é o que nos livra da ira futura. Jesus vai nos arrebatar antes da grande tribulação, porque a grande tribulação não é para crente, a grande tribulação é para a conversão dos judeus ao Senhor Jesus. Então nós não precisamos disso. Graças a Deus nós já aceitamos Jesus e vamos ser arrebatados conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, irmãos, a Bíblia é o único livro que tem profecia. O resto não tem nada. O Alcorão mesmo dos muçulmanos não tem profecia. Ele é um livro, literatura.
E outros livros, não tem, o livro de Mórmon, não adianta, não tem profecia, não é palavra profética. A Bíblia é palavra profética. Tem todo um conteúdo, um arcabouço escatológico. 2.2, evidências externas. Nós vimos as internas, né? Agora as externas. Bom, compreende-se como evidência externa aquelas que os acontecimentos narrados na Bíblia são ratificados pela história geral. Isso tem muito, irmão. Muitas sobre nações, culturas, impérios. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Basta você ler a Bíblia que você vai entender a história mundial. Leia o livro de Daniel. É uma coisa, realmente, só a Bíblia tem o profeta Isaías, o profeta Jeremias. É só a Bíblia, mostra os impérios, a história do mundo. Então, aqui nós temos a síntese do tópico 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes externas, são as fontes históricas. E 3, para fazer o fechamento, a mensagem da Bíblia. Bom, a supremacia da Bíblia. Então ele vai retomar aquela ideia inicial que eu falei da reforma protestante. Confirma que somente a Bíblia é a regra de fé infalível. Então aí ele cita de novo a nossa declaração de fé. Por isso é importante você ter uma declaração de fé. A nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão para com Deus. Assim sendo, não necessitamos de nova revelação. Nós não precisamos de outro livro. Nós temos a Bíblia Sagrada. 3.2, o poder da palavra. Então, o poder se assemelha a fogo, diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Você sabe que o fogo tem poder para aquecer, para proteger, para tirar as impurezas. Então, a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. A palavra de Deus tem um poder como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é uma coisa quase impossível de se dividir. Mas a palavra de Deus tem esse poder. Então, é muito importante compreender que Jesus venceu o diabo citando a palavra. Livro de Deuteronômio. E 3.3, o propósito da Bíblia. Então, nós vamos ler aqui a nossa declaração de fé. Olha o que ela diz. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal, objetivo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo, levar-nos à redenção pelo poder do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Então, a Bíblia ratifica todas as profecias do Antigo Testamento na pessoa do Senhor Jesus. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser a fidelidade às Sagradas Escrituras. Só a Bíblia. Ah, mas a tradição está de acordo com a Bíblia? Tá. Então, tudo bem, irmão. A tradição está de acordo com a Bíblia? Não, esquece a tradição. É, mas um pastor muito piedoso falou. Está de acordo com a Bíblia? Está. Então tudo bem. Ou, mas um pastor muito piedoso falou. Está de acordo com a Bíblia? Não, esquece esse pastor muito piedoso. A Bíblia é a supremacia da igreja. É só a Bíblia, irmão. Não adianta, irmão, meu irmão tem o dom da profecia. Está de acordo com a Bíblia? Está. Então é de Deus. Não está? Esquece, irmão. Não tenha temor. Porque a Bíblia é suprema. Então a palavra de Deus, isso é a síntese, é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé, cujo alvo principal é levar-nos à redenção de Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, considerações finais. A Bíblia é de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo, da Bíblia. A autenticidade da Bíblia é confirmada pelas evidências externas e internas, ou internas e externas. A palavra de Deus é a autoridade final na nossa fé e na nossa prática. Ortodoxia e ortopraxia. Verdade, caminho correto na prática, caminho correto na fé, na declaração de fé, caminho correto na prática. E o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, escreveu: o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus. Acesse o meu site www.professoralberto.com.br. Se você quiser viajar conosco, estão aí os telefones
Nós vamos fazer uma viagem para Israel, apenas 9 dias. E você é o meu convidado. $3.290. Entre em contato com os telefones aí da Renova e vá no nosso grupo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.